pessoal, estamos dando continuidade ao nosso segundo episódio do nosso tema Vida Espiritual versus Mundo Digital. E na mesa os nossos convidados são o presbítero Marcos Santos, missionário Roberto Joaquim e o nosso pastor Antônio Anderson. Marquinho, presbítero Marcos, meu amigo. O excesso de informação causa falta de transformação? Olha, se você analisar de uma forma criteriosa, a informação, ela nos auxilia para que a gente cresça, né? Eu estava fazendo uma anotação aqui enquanto eles estavam falando. A impressão que nós temos atualmente de certos ministros ou de certas igrejas é que nós estamos ficando tão distantes da realidade divina que nós estamos preocupados em trabalhar com dons espirituais, mas não estamos apresentando ao nosso público o fruto do Espírito. Veja, nós estamos ficando tão distante de Deus que estamos preocupados com o avivamento, estamos preocupados com a língua estranha, estamos preocupados com a cura, mas não estamos buscando o entendimento ou conhecimento para trazer para o povo, dizendo: antes de você falar em línguas, antes de você saltar, precisa ser formado dentro de você o fruto do Espírito. E a gente só consegue adquirir o fruto do Espírito com os seus gomos, conforme está em Gálatas capítulo 5, através do conhecimento. Maravilha. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque informação versus transformação. Informação versus transformação. O grande desafio hoje é justamente... E esse desafio talvez é um desafio que acontece em toda a era cristã. É de você transformar a informação em prática. E Tiago, né, já nos alertava, falando assim: não sejais apenas ouvintes, e sim praticantes da palavra de Deus. Nós temos uma explosão de informações que precisam hoje, Rudy, ser garimpadas. Porque informação você tem muita. Agora, a informação correta, ela está chegando para as pessoas. Vamos colocar aqui a questão, o fenômeno da era digital. Vamos trazer a era digital para esse campo. Como é que funciona hoje a questão da era digital? Quem são as pessoas bem-sucedidas hoje na questão da era digital? Quem é a pessoa que fala assim: não, essa pessoa ela é bem-sucedida nas redes sociais? Como é que a gente define quem é uma pessoa bem-sucedida nas redes sociais? Seguidores? Exatamente. O número de seguidores. Então, o número de seguidores é a busca que os influenciadores têm empreendido, né? Quanto mais seguidores, mais eu vou conseguir. Eu vou aumentando o meu canal, vou aumentando o meu público. Com isso, eu vou tendo ganhos financeiros, que eu não sou contra nada disso, né? O problema é que quando a pessoa começa a entender que o ganhar seguidores não é uma consequência de um bom trabalho realizado, ela vai apelar para ter seguidores. E como é que ela vai apelar para ter seguidores? Ela vai procurar conquistar o coração dos seguidores. E como é que se conquista um coração de uma pessoa hoje? Aí a gente vai entrar no bojo cristão. É exatamente falando o que ela quer ouvir, não o que ela precisa. Agradando. Porque agradando, eu falo assim: não, o Roberto me repreendeu, mas o pastor Marcos, ele falou alguma coisa que me agradou. Então, assim, dentro do contexto digital, você é meu pastor e para mim você não. Para mim você é uma pessoa que eu não quero dentro do meu convívio digital, sabe? Então, hoje o grande fenômeno que a gente encontra dentro da questão nas plataformas aí de redes sociais, pode perceber, os irmãos em casa podem perceber, as pessoas que não têm responsabilidade doutrinária e bíblica são as pessoas que têm mais seguidores. E isso demonstra o quê? Demonstra um problema que a gente carrega, de que as pessoas estão atrás de mestres que
realmente falem o que elas querem, né? Que são doutores conforme os seus próprios desejos. Então, ao invés de nós usarmos a plataforma para ganhar pessoas para Cristo, muitas pessoas estão usando a plataforma para ganhar pessoas para si, e elas estão mascaradas de Cristo nisso. Então eu me mascaro de Cristo, me mascaro de pastor, me mascaro de evangélico, mas na verdade o que eu quero são os seus cliques, porque os seus cliques são importantes para mim, não a transformação da sua vida, e também não é tão importante para mim se o conceito do evangelho ele vai ser de fato aplicado por você, contanto que você me siga, né? Então a gente vê, por exemplo, que hoje os aproveitadores da fé, eles se utilizam exatamente da ignorância teológica e bíblica das pessoas para conseguir arrebatar grandes rebanhos. E essas pessoas, quando elas conseguem atrair essas pessoas, elas... Vou usar um termo assim que é um termo mais empresarial, elas fidelizam essas pessoas aí. Fidelizam. Esse é um problema. É terrível. Agora, vocês acham que existem, você entrou no mérito influenciadores, você citou aí um pouco, vocês acreditam que muitos ou alguns influenciadores cristãos que fizeram e fazem muito sucesso hoje, tem a nomenclatura de cristãos, já não são mais cristãos, mas se mantêm no nicho por causa dos seus seguidores? Muito bom. Tem sim. E aí começa a ficar perigoso, porque é muito fácil da pessoa ela ter seguidores e ela se desviar no meio do caminho. De repente começou até bem, mas para manter seguidores ele quebra princípios. E aí fica perigoso quando eu começo a quebrar os princípios, porque eu só vou falar o que querem ouvir, eu só vou agradar, e eu vou ficar com medo de perder. Não, eu posso ser desconectado, eu posso ser cancelado. Então isso aí eu não vou falar. Mas a Bíblia diz, mas isso aí eu não posso falar, Beto, não posso colocar. Então existe uma dupla personalidade desse tipo de pessoa. Aquela pessoa que na frente de todos, diante das redes sociais, é cristão, mas quando, por causa da quantidade dos seus seguidores para manter uma patente, e fora da internet, das redes sociais, age de uma forma completamente insana. Hudson, o problema não é a internet. Viver da fé é muito fácil. Vender a fé é muito fácil. Se Deus fizer, foi eu que falei, Deus te abençoou através da minha vida. Se Ele não fizer, você não teve fé para alcançar aquilo que eu falei. Então o problema nunca é meu, o problema é seu. Sabe? É muito fácil. É o estelionatário da era de hoje. Isso aí foi forte. Estelionatário da era digital. É muito fácil fazer isso. Agora, quando a pessoa ela sobe ao coração dela quebrar os princípios que um dia ela teve na vida dela, ela vai vender até a família para ela continuar se mantendo onde que ela quer. Por quê? Porque ela não tem coragem de trabalhar 12 horas para sustentar a família. Ou às vezes o salário a qual vocês ganham, ele também não quer nem saber. Nunca iria passar 12 horas trabalhando para ganhar o salário que você ganha. Porque é mais fácil vender a fé e ganhar salários absurdos, que muitos de nós talvez nunca vamos alcançar. Eu gostei muito de uma definição do Rudy aí. Ele falou sobre nicho, né? E o público cristão, ele se tornou um nicho muito cobiçado aí por muita gente. Muita gente. Sim. Muita gente. Porque é um público que, graças a Deus hoje, né, assim, o público cristão, ele tem diferente de anos atrás, é um público que hoje, assim, conseguiu ingressar nas universidades, são CEOs de grandes empresas, juízes, né? A gente tem um ministro no STF que é um cristão. Enfim, a gente conseguiu acessar os patamares da sociedade também. E eu me lembrei aqui, eu não vou falar o nome, né? Mas depois você pode procurar. Tem um compositor, produtor musical que já é falecido. E ele, depois você pode dar um Google aí e procurar. Ele tem uma frase que fala assim: eu não sou crente, eu faço música para crente. E o que ele produziu foi gravado por muitos cantores gospel. Então, assim,
ele ganhou dinheiro e provavelmente muito dinheiro no nicho evangélico. Então, assim, quem percebe que existe esse público, esse nicho, ele explora. O Roberto falou aqui, por exemplo, de pessoas que estão fazendo a vida dela, né, a vida financeira dela, explorando a fé das pessoas. E se nós, como cristãos, não entendermos quais são os princípios e os valores do cristianismo, o que acontece? Nós vamos embarcar nisso. Por que existem pessoas assim? Aí você que está em casa vai poder refletir bem. Existe porque muitas pessoas dentro do meio cristão alimentam isso. Sim. Só existe a pessoa que se aproveita da fé porque existe alguém que alimenta aquilo. Então, assim, a partir do momento que nós crescermos, e como a Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento, isso de maneira automática vai resolver esse problema, porque você fala, não, peraí, isso daqui não é um princípio cristão, essa pessoa não é um líder cristão. Então, assim, teve uma cena que muito me constrangeu, que eu vi na internet, foi quando uma cena muito antiga de um cantor bem famoso que se afastou, disse que voltou agora, né? Disse que voltou agora. Eu tô desconfiado que ele voltou porque o bolso dele deu uma esvaziada, né? Mas é um cantor muito famoso, né? Que eu não vou falar o nome aqui, mas vocês vão... Mas muito tá pensando quem é. Eu acho que é esse mesmo que você pensou, viu? Você tá certo. Eu também acho que é o mesmo. Aquela... olha o que ele fez comigo. Aí, para bom entendedor, vai decifrar o enigma. Mas o que acontece? Eu vi, isso tá na internet lá, isso tá público. Uma ocasião que esse cantor, junto com a sua banda, ela entra numa igreja e aquilo, irmãos, virou um show, um palco de show onde as pessoas, dentro de uma congregação, eu não me lembro assim se era uma assembleia ou não, mas todo mundo começou a pular. Porque muita gente, pelo que eu entendi, não era daquela congregação, mas veio por conta do fenômeno musical gospel. Sim. Quando o pastor Rudy, ele viu aquilo, ele pegou o microfone, de uma maneira muito branda, ele começou a falar assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pegou o microfone e falou assim, crente não faz isso. Isso não é comportamento de crente. Na casa do Senhor, irmão, sabe o que aconteceu? O pastor dentro da igreja, isso tá se não removeram, tá lá no YouTube, ele foi vaiado dentro da igreja. Ele foi vaiado. E o cantor, ele simplesmente fez assim para a banda e todo mundo foi embora, abandonou o culto no exato momento. Eu pergunto aos senhores que vão nos acompanhar, o que a gente consegue enxergar de cristandade numa atitude dessa, né? Então, assim, por que existem pessoas assim? Porque dentro do meio evangélico, infelizmente, nós alimentamos isso. Tem quem financia esse tipo de comportamento, Marcos. Existe uma situação que eu senti na pele após uma agenda. Eu não sou muito de ficar postando as minhas agendas. E aí eu estava com uma determinada cantora que pertence ao ministério ao qual eu pertenço. E aí Deus me deu uma palavra naquela noite, naquela congregação, e eu trabalho muito pouco com avivamento, né? Que a gente trabalha mais na área de instrução e de ensino. Mas aquele dia eu estava com uma pegada de uma expressão brasileira, né? Uma pegada pentecostal, né? Aí eu trouxe uma mensagem bem pentecostal e tal. Terminou o culto, eu estava lá fora esperando o pastor sair para me levar para casa. Haja vista que ele tinha dito que quando terminasse o culto ele me levaria embora. Aí essa cantora chegou, encostou em mim e disse assim: nossa, mas você tem um bom conhecimento bíblico e teológico. Você tem essa veia assim pentecostal. Por que você não faz uma página no YouTube e começa a divulgar o seu trabalho para você ficar conhecido no Brasil? Eu disse: minha filha, eu não preciso disso. Eu preciso ser conhecida no céu. Aí ela olhou bem pra minha cara, assim, saiu meio desanimada pro canto. Aí o pastor foi me levar embora, né? E aí eu dentro de mim fiquei me escandalizando. Eu falei: meu Deus, e se eu pego carona? Se a gente pega carona com esse tipo de fala? Às vezes a gente não tem aquela chamada muito amigável e a gente traz uma palavra mais do céu e as pessoas não querem te acompanhar.
Mas assim, se você abre uma página no YouTube e começa a pregar um evangelho mais brando, mais sereno, mais tranquilo, venha como está e permaneça como está, as pessoas vão lá, só falta explodir o seu canal no YouTube. Mas a gente precisa ter essa mentalidade, como eu disse aqui, tem que ser formado em nós o fruto do Espírito. Porque não adianta a gente pender para esse lado aí que nós estamos tratando aqui. E eu ter muitas curtidas, as pessoas me acompanharem nas minhas redes sociais e até em alguma página no YouTube, sendo que eu estou me distanciando de Deus. Isto é uma problemática que nós estamos observando hoje, porque, como foi citado nessa mesa aqui, muitos estão usando o nome de cristão, usando o nome de Jesus, e nós, às vezes, somos tão bobinhos que a gente cai na rede deles, achando que Deus está com eles. Mas a Bíblia ensina para nós que alguns usarão o nome de Jesus e milagres vão acontecer. Mas quando chegar lá naquele dia, Jesus vai dizer, não te conheço. Porque eles usaram o nome de Jesus, mas Jesus não habitava neles. Maravilha, eu não quero ser redundante, mas cá entre nós, com base nisto, a ânsia por curtidas está substituindo a aprovação de Deus? Jamais, né? A gente tem que ser aprovado por Deus primeiro, né? Nós, logicamente, todos nós... mas essa ansiedade que hoje os influencers, as pessoas em geral têm, cristãos eu estou falando, por curtir essa vaidade, porque a gente vai entrar nesse ponto agora, vai ser em 2 episódios isso aqui que a gente está falando, porque não vai caber, a pessoa não vai ficar 2 horas assistindo, vai ser 2 episódios, eu vou ter que dividir. Mas você está entendendo, Marquinho? Os cristãos, você acha que essa ansiedade, esse desejo por curtidas, está substituindo a aprovação de Deus? Porque quando eu quero muito uma coisa, eu acabo rejeitando o meu Senhor. Ou, na verdade, estou até adorando 2 senhores aí, não tem como, né? Esse é o problema. Agradar um e não... Tá entendendo? A gente percebe, vendo pessoas e acompanhando pessoas que têm ministério bem maiores do que o nosso, a gente vai percebendo que os camaradas, tudo o que vão fazer, postam. Parece que falta para eles algo que... Eu falo isso com conhecimento de causa e com experiência, parece que falta para eles a visualização, né? Não, eu tô aqui, clica aí, dá curtida, porque eu tô aqui. Mas aí você vai analisar, às vezes, o padrão de vida que a pessoa vive. Eu tratei um assunto desse tipo aí de um rapaz e de uma moça que namoravam, e a moça vivia postando foto lá e todo mundo curtindo. Aí o rapaz já não gostou, não estava gostando nada, né? E a gente foi aconselhar eles para irem devagar e tal, mas a moça disse assim, mas eu gosto de curtidas. Aí eu falei, meu Deus, mas a moça gosta de receber curtidas, sendo que ela tem um rapaz que morre por causa dela, que está do lado dela, querendo auxiliá-la para ela crescer na vida e se tornar alguém, e ela prefere a curtida do que... Cristão. Prefere a curtida do que ficar com o conselho ou com a fala do namorado. Então a gente percebe que sim, muita gente troca a presença de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus por uma curtida. E se ele não receber a curtida, ele fica bicudo ainda. Beto. Mudou, né? Na época do povo de Israel, diz a palavra do Senhor que foi feito um bezerro de ouro. Porque o povo, ele gostava daquilo que ele podia ver. Deus eles não podiam ver. Deus estava no monte. Mas o bezerro de ouro eles podiam ver, podiam tocar. Então foi feito um bezerro de ouro. Hoje nosso bezerro de ouro é as curtidas. É o ego sendo inflamado. Por quê? Porque se eu não colocar naquilo que eu consigo ver, e o que eu consigo ver? Eu consigo ver os likes no Instagram, eu consigo ver o like no Facebook, e eu consigo ver crescendo aquele negócio, eu tenho milhões de seguidores. E se eu não colocar isso, eu entro em depressão. Eu acho que eu estou sendo abandonado. Eu acho que eu não estou chegando a lugar nenhum. Você pode ver que hoje tem muitos ministros, que é ministro de Instagram. Eu tenho tantos seguidores, sabe, Ruth? Mas quantas almas você ganhou? Não ganhei alma nenhuma, mas eu tenho seguidores. Sabe? Eu não estou procurando mais ser aprovado por Deus, mas sim ser aprovado pelos homens.
E isso é perigoso, sabe, Marquinhos? Quando eu preciso ser aprovado pelos homens. Nós estamos vivendo numa época dessa. Que se eu não ser aprovado pelos homens, eu volto para casa triste, eu entro em depressão, me tranco dentro do meu quarto, eu volto a ser um menino mimado, eu vou chorar na presença do meu pastor. Por quê? Porque não me deram like hoje, ninguém me deu um clique. Isso sabe? É tão gritante na realidade cristã, que a gente vê até pregadores que às vezes eu já me deparei, já vi essa situação do camarada chegar no culto e lá o pastor colocou na entrada da igreja que as pessoas da igreja não poderiam usar o celular. E aí ele queria arrumar confusão porque ele queria tirar foto para postar. Misericórdia. Meu Deus, olha isso. Ô Rudy, e eu tava pensando aqui uma coisa que um tempo atrás eu comecei a analisar. Geralmente nessa questão do clique, né, que a gente tava falando sobre clique aqui, você receber o clique, ou receber ali a sinalização de positivo ali, o like, né, o famoso like. Geralmente a gente sempre olha para as figuras que querem promover um falso bem-estar para as pessoas, pregando um evangelho light. Mas eu comecei a perceber uma época que do outro lado existe também o mesmo problema. Eu comecei a perceber que alguns pastores, que eles se intitulam os grandes defensores da doutrina bíblica, né? É aquele pastor que bate, né? Ele também entendeu que existe um público que gosta disso. Tem um público que é um público, vamos dizer assim, é um público mais... eu não diria nem mais tradicional, mas é um público mais vingativo dentro da igreja, que não, tá certo, você tem que denunciar isso e aquilo outro. E de fato isso daí não é um problema. O problema é que eu comecei a perceber que dentro dentro da comunidade virtual, né, a comunidade virtual, existe um grupo que ela tem esse tipo de inclinação. E alguns pastores perceberam. Então, tudo que eles vão pregar, todo corte que eles vão, é batendo em alguém. E alguns, que os mais renomados, o que eles fazem? Geralmente, eles vão lá nos Gideões. E a gente sabe que o Gideões, moralmente, ele desabou, né? Total. Desabou, isso daí publicamente, não é uma coisa que a gente está falando. Isso é público, né? Isso é público. Nas palavras até do saudoso pastor Cisino Bernardino, né? Ele mesmo, em certa ocasião, falou de, infelizmente, alguns pastores subindo embriagado lá. E eu vejo que aquilo ali, para quem quer bater, né, e pregar uma certa moralidade, é um palco muito bom. Porém, eu comecei a notar uma coisa. Algumas pessoas de igrejas grandes, principalmente de Assembleia de Deus, olha o problema que eu vou arrumar aqui. Elas têm coragem de chegar dentro de um congresso que a gente já sabe que está aos trancos e barrancos moralmente falando, que nem os Gideões, e você prega uma moralidade e tal, um discurso, mas eles são incapazes de pregar contra os salários milionários que os seus pastores presidentes têm. Salário, eu estou falando de salário de 180 mil. Então, peraí. Até onde, de fato, você é um pregador do evangelho ou você arrumou um nicho dentro da... Porque, assim, qual que é o meu conceito? Aquilo que eu prego nos Gideões é uma mensagem. Quando eu vou para a minha igreja, para a minha convenção, a mensagem é totalmente contrária. Peraí. Então, peraí, eu tô acenando para um público. E eu fiquei pensando, né? Porque a gente no meio da fé sabe, né? Infelizmente, você vê pessoas aí com pastores, presidentes com salários pornográficos. Essa é a palavra. Né? Eu fui em 2018, estive lá no Pernambuco, né? Com o pastor Antônio. E ele me contou lá o salário de um pastor presidente lá que tinha. E até você vai ver isso aí na internet também. Sim. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. E por que esses pregadores que pregam tanta moralidade, eles são incapazes de falar dos seus líderes? Uhum. Dos seus líderes. Por que lá na... Eu vou dar crédito para essas pessoas se a mensagem delas não se adequar ao ambiente, né? E a gente vê que, infelizmente... as pessoas na rede social, elas são a mensagem é uma, você atende ao seu público, ao seu nicho, mas quando ela está dentro da congregação onde ela
onde ela vai, vamos dizer assim, se queimar, o discurso dela muda e muda rapidinho. E quando tá dentro de casa é uma outra vida também. Uma outra vida também. Gente, terrível isso. Alguma observação a fazer sobre isso, Marcos? Bem interessante essa Por fala favor. do pastor Antônio, porque assim, a gente parte de um princípio que é um princípio da igreja primitiva, né? Que os irmãos tinham tudo em comum. Se alguém, um exemplo, né? Se alguém tinha um dinheiro lá que era um pouquinho mais elevado, ele ia lá e rachava entre irmãos e todos praticamente tinham o que comer, como se vestir e Faltava tal. nada pra ninguém. E aí a gente percebe, porque eu estou por aí, né? A gente percebe essa situação. Enquanto um membro da igreja está sendo colocado para fora da casa porque paga aluguel, o pastor está de boa. Aí a gente pergunta, para onde que está indo o nosso amor? Sendo que nós estamos falando aqui de aproximação ao Senhor. Quando nós se aproximamos de Deus, o amor que está nele vai pegando em nós também. E nós aprendemos a amar o nosso semelhante. E aí quando supostamente, esses camaradas parecem que estão se aproximando de Deus, que a gente tem eles como mais próximo de Deus, quando acontece essa situação ou outras situações que são situações de que se meter a mão no bolso resolve, desapareceram os caras. Vou chamar os pastores de cara, né? Desapareceram os camaradas. A gente não tem mais aquele amor dentro do coração de alguns. Não estou generalizando. Sim. Mas alguns esqueceram. Eu poderia contar algumas experiências que eu vivi e que eu vivenciei de pessoas que estavam ao meu lado, que eu trabalhei com eles, que eles eram mantidos pelo ministério e no final da história eles foram expulsos praticamente do ministério porque eles simplesmente davam um telefonema dizendo: estou precisando da minha ajuda. Se eu fosse falar tudo o que eu já vi nesta área aí, meu Deus, a gente ia ficar escandalizado. E o motivo nosso aqui não é escandalizar ninguém. Nós estamos falando aí a dura realidade de uma igreja que às vezes tem lá a sua rede social, tem lá no Instagram, tem no Facebook, milhares e milhares de curtidas. Aí o pastor depois pega o dinheiro dos irmãos e vai para uma pizzaria, vai para a lanchonete, o seu obreiro não tem o que comer e assim por diante. Nós não estamos falando sobre isso simplesmente, mas estamos falando do fato da gente se aproximar de Deus e parar de pegar essas situações que fazem a gente distanciar de Deus e pegar situações que nos distanciam de Deus e deixamos ela para lá. Eu não quero mais saber dessa situação aqui. Eu tenho meu celular, como eu tenho o meu aqui que já vai para 7 anos, preciso renová-lo. E eu tenho meu celular, eu preciso mandar uma mensagem por irmão fulano de tal, que o Espírito Santo me mandou, mas eu não vou mandar não, ele que se arrebente, o problema é dele. Aonde está indo o nosso amor? Sendo que nós estamos falando, estamos se aproximando de Deus. A bem da verdade, nós não estamos se aproximando de Deus. Não estou generalizando, porque existem pastores que eu conheço e que os irmãos aqui que estão ao redor da mesa conhecem, que são amorosos ao extremo. Eles tiram a roupa do corpo para te dar. Mas a grande maioria nesse nosso Brasil, que não é pequeno, é grande, e a gente já tem andado por alguns lugares, a grande maioria... Parece-nos que estamos vivendo uma época em que somente o sumo sacerdote poderia entrar dentro do tabernáculo, somente um camarada. Somente ele entrava lá e depois ficava o resto do tempo sem poder entrar. Tem muitos líderes que não entram mais no lugar santíssimo. E trazendo para a questão da era digital, que é interessante notar que é o seguinte, muita coisa acontecia antigamente e ninguém ficava sabendo. Sim. Hoje, né, na era da informação, né? Então, assim, tá difícil. A cada lugar que você hoje vai ter uma câmera. Pode ser que ela não esteja instalada na questão de um prédio, de um poste, mas tem alguém com o celular na mão. Sim. E em tempo real ela pode transmitir uma imagem. Então, assim, eu acho que hoje, com essa explosão, né, das redes sociais, nessa era digital... É muita coisa que a gente não sabia, que não conhecia. A gente está falando de escândalos, de salários aí super faturados, né? E tantas outras coisas que não convém. Mas hoje
hoje isso daí já está descoberto. Né? Isso daí já não... O que antigamente ficava encoberto hoje... Então, assim, tem uma parte da questão até propriamente da rede social, dessa era digital, que também nos alerta. Fala assim, gente, vamos enxergar a nossa realidade. Vamos tentar encarar a verdade. Porque o que a gente está falando aqui são verdades. Nós estamos falando de verdade, meu amigo. Sim. São verdades, entendeu? São verdades assim indigestas? São, mas são verdades. E se nós continuarmos fechando o olho e achando que não é conosco, o problema é que a igreja ela vai entrar numa decadência. Então, os números, 26,9% aí do IBGE, ele não corresponde com o que está acontecendo no país. E eu sei que tem gente que não gosta, né, de colocar uma coisa com outra, mas assim, o cristão, ele é também um ser social. Então a gente vê a condição até mesmo política do país é de se alarmar, porque os princípios estão sendo trocados pelos benefícios. Da mesma forma como a gente aprendeu aqui com Jesus, que Jesus ensinou que o princípio vai na frente do benefício, hoje, se você oferecer um benefício para você, um benefício, seja qual for o benefício, o teu princípio é jogado na lata do lixo. Fala assim, não, então não tá tudo certo. Mas esse cara aqui é contra isso, ele é contra Cristo, ele é contra a igreja, ele é contra... Aí fala assim, não, mas tá tudo bem. O importante é o meu benefício. Jesus, ele abriu mão de benefícios por causa de princípios. A igreja brasileira precisa despertar para essas questões, porque a gente está perdendo a qualidade. E é fácil notar uma coisa: Elias, um único homem, virou uma nação inteira de ponta cabeça. Se nós fôssemos 26,9% de cristãos aqui no Brasil, o Brasil estaria desse jeito? Não. É uma pergunta. É tremendo quando nós começamos a analisar que o evangelho ele sempre cresceu no meio de perseguição. E nós somos, sim, uma nação com muitos evangélicos, muitos cristãos, né? Mas o mesmo IBGE também, ele fala que o muçulmano vai chegar uma hora que vai passar os cristãos. E se a gente não acordar, é perigoso nós acordar tarde. É perigoso nós acordar quando a perseguição estiver batendo na nossa porta. Porque hoje nós temos número, mas nós não temos qualidade. Vai chegar uma hora que nós não teremos número, mas louvado seja Deus que nós vamos ter qualidade. Sendo obrigado a ter qualidade, sendo obrigado a voltar a orar, sendo obrigado a voltar a jejuar, com medo da perseguição batendo, pedindo para Deus ter misericórdia de livrar os nossos entes queridos, porque a Europa, o islamismo já está ultrapassando na Europa. E o Brasil, ele é uma fronteira de porta aberta, entra quem quer. E permaneça do jeito que quiser, porque nós aceita tudo. Nós aceita tudo. Até quem nós não deveríamos aceitar, nós aceita. É verdade. E nós damos mais para aqueles que vêm lá de fora do que o povo da terra. Então, é perigoso chegar uma hora que aqueles que nós aceitar nos jogar para fora. Tem um versículo na Bíblia que assim, aquilo ali até hoje ele me causa muita... Ele me causa um constrangimento muito grande. Quando o apóstolo Paulo ele já está predizendo ali a sua morte, né? Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4. E ele fala assim, olha, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí ele fala assim, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Aí ele fala uma coisa interessante, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Você percebeu uma coisa no texto? Que ele não fala aguardarem a vinda. Amarem a vinda. E amar e aguardar, existe uma distância gigantesca. A gente ouve na igreja, por exemplo, falar assim, olha, quem está aguardando a vinda de Jesus, levante a mão. E as pessoas, quem ainda está esperando Jesus? Aguardar a vinda de Jesus é um ponto importante, sim. Mas o que vai definir realmente o desfecho da minha história é amar a vinda. E alguém pode falar assim, pastor, como é que o senhor definir isso daí de uma maneira simples para a gente entender aqui em casa? Vamos pensar o seguinte.
Pastor Marcos vai chegar num domingo lá na igreja, ou o evangelista Rude vai falar assim: gente, eu vim dar uma informação para vocês agora. Eu recebi uma informação de Deus que a partir de hoje o inferno acabou. O inferno está fechado. Então, por exemplo, independente do que você faça, você não existe mais inferno. Independente do que você faça, você não vai para o inferno. Depois dessa mensagem, a gente ia ver quantas pessoas... Você desviou 90% da igreja. Se 90% vai embora, vamos colocar esse número aqui que o Roberto levantou então. Se 90% foi embora, a gente tem 10%. Vamos chegar para os 10% e perguntar assim: por que vocês, sabendo da informação que o inferno fechou, por que vocês também não vão embora? Eles vão falar assim: sabe por que eu não vou embora? É porque eu me apaixonei tanto por Jesus que, independente de inferno ou não, eu não consigo mais me distanciar dele. Essas pessoas é as que verdadeiramente vão ser salvas, porque elas não estão com Cristo por conta de um medo de acontecer algo destrutivo no futuro. Elas estão com Cristo porque elas amam a Cristo. Independente do que aconteça, elas estão com Cristo para sempre. Isso é amar a vinda de Cristo. Fala assim: não, eu não estou aqui de passagem. Independente do que aconteceu, eu não consigo mais viver sem Cristo. Essas pessoas são as que verdadeiramente vão estar com o nome escrito no livro da vida. Verdade. Meus amigos, na era da conexão estamos completamente desconectados. Eu não falo isso em âmbito social geral. Eu falo isso no âmbito cristão, no nosso meio. Na realidade, Marcos, existe alguns excessos. Agora a gente vai falar um pouco da igreja e tecnologia. Existem alguns excessos do uso da tecnologia no nosso meio. Você concorda com isso? Voltando aqui para todos entenderem, igreja e tecnologia. Existem alguns excessos do uso da tecnologia no nosso meio. Vocês ou alguém pode destacar? Vocês concordam ou não com isso, Marcos? Concordo, porque a gente tá por aí e às vezes a gente acompanha algumas. Esses dias eu estava com a minha namorada e a gente estava vendo uma situação e a gente começou a rir, né? Perceba, essa situação está sendo usada de forma tão desnecessária em determinados momentos, que hoje já tem aqueles irmãos que tiram a foto lá, que fazem parte da mídia, e já estão tirando foto dos irmãos orando. Aí a irmã está lá, perdoa a expressão, a irmã está lá com o bumbum para cima, aí o irmão vai lá e tira a foto da irmã lá e posta no grupo da igreja. Isso já demonstra para a gente que já não está sendo usado de forma equilibrada, já está havendo um excesso, porque não é necessário tirar a foto da irmã daquele jeito, e nem o irmão também, né? Você pega os irmãos às vezes que estão no altar, os irmãos estão ajoelhados orando, com o corpo virado para cá, o irmão vai lá e tira a foto deles ajoelhados e posta a foto no grupo. Dependendo da pessoa, se ela não tiver uma maturidade, ela vai olhar e falar: meu Deus, olha a posição que o camarada tirou a foto. É um excesso. Isso é um excesso. Então eu acredito também que existem alguns excessos que a igreja tem cometido com relação ao uso da tecnologia. Eu sou de uma igreja, eu não vou destacar aqui, mas na minha e em outras, eu fiquei abismado quando fui em uma, inclusive muito grande, que na realidade é um pelotão, era um congresso, era um pelotão de pessoas com a camisa escrito mídias sociais. Sim. E um pelotão, entrava um com iPhone, eu sou da área, irmão, eu sei do que eu estou falando, eu trabalho na área em televisão, então quem me conhece sabe que eu não estou blefando aqui. Então, na realidade, Marcos, era um pelotão de pessoas passando, e subiram no altar, aí passou um com iPhone, eu acho que 16, 15, daqui a pouco passou 2, 3, 4, 5, 6, um atrás do outro fazendo o mesmo take de imagem. Aí foram pro outro canto. E as câmeras ligadas, tudo bem, eu sou super a favor das mídias sociais. Sim. Só que me assustei. Porque quando eu fui olhar esse pessoal que estava com seus celulares fazendo o trabalho de mídia, que passaram lá em cima aquele pelotão, o mesmo pelotão estava lá embaixo, um grupo no banheiro,
conversando, o outro grupo estava na ponta da igreja conversando, o outro grupo estava lá atrás fazendo o que só Deus sabe. Ninguém estava de fato cultuando. Isso me assustou muito, Marcos. Por isso que a gente vê a fala do pastor Anderson aqui, nosso companheiro. Foi bem precisa nessa questão da pessoa às vezes desvirtuar a sua ideia enquanto está presente no culto, né? A pessoa está no culto, você veio para adorar a Deus, mas aí às vezes o camarada da mídia fica lá e sobe e desce, e às vezes vai para o banheiro. Quando eu trabalhei em algumas situações da minha vida, eu fui porteiro na igreja, a gente assistia o povo indo para o banheiro toda hora, né? Durante o culto, né? Mas hoje a maioria das pessoas que trabalham na mídia são as pessoas que mais vão no banheiro. Meu Deus do céu. Então, Beto, desculpa, pode ir. Nós temos que entender uma coisa. O povo da mídia é um ministério? Eu entendo que um ministério você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que se preparar. Se a mídia é um ministério, eu não posso pegar um irmão de qualquer forma, de qualquer jeito e colocá-lo lá. Eu tenho que separá-lo para ele jejuar, orar, eu ensinar a ele para ele defender aquilo que Deus colocou na vida dele. Se Deus separou ele para a mídia social, ele tem que defender a mídia. Como? Jejuando, orando. Ele tem que sentir a responsabilidade que ele está transmitindo no decorrer do culto. E não é o pregador está pregando lá e eu estou dando risada, falando, mandando um oi para o outro irmão da mídia e tal. O que foi pregado? Não sei. O que foi louvado hoje? Não faço a mínima ideia. Por quê? Porque eu estava no culto, quer dizer, em corpo, mas em espírito eu estava longe. Sim. E é erro nosso. Desculpa, mas é erro nosso, porque nós não ensinamos ele que é um ministério. Justamente. Ele está levando como que fosse o irmão da esquina. Então, existem alguns excessos, você está concordando comigo. Agora, eu tenho observado também, Beto e Marcos, que na realidade muitas igrejas estão fazendo o quê? Para segurar o jovenzinho que gosta de fazer uns videozinhos, que está envolvido nessa era digital, eles estão convidando estes para fazer parte de um ministério, que é um ministério seríssimo, como eu disse, repito aqui para os senhores, eu trabalho em televisão já há muitos anos e sei do que estou falando. São equipamentos de audiovisual, é um ministério porque é um trabalho árduo, é difícil e requer toda uma atenção. Então eles estão chamando para quê? Para eles não se perderem. Mas, Hudson, só muda o nome, mas o erro é o mesmo. Anos atrás nós cometemos esse erro com louvor. Para o jovem não se perder, poderia ir para a balada durante o final de semana ou ir após o culto, mas o importante é que ele estivesse no culto. Só muda a era. Iria chegar da forma que chegasse, iria subir, louvar junto com a mocidade. Às vezes iria estar regendo a mocidade. Às vezes se destacou como louvor, se destacou tocando, toca muito bem, mas muitos sabiam que eles iam para a balada. Muitos sabiam que ele tinha uma vida dupla. Muitos sabiam que eles não oravam, não jejuavam, não se preparavam. E quando você não ora e você não se prepara, será que você aguenta a retaliação que vem depois? Então, nós perdemos, no louvor nós perdemos, hoje nós temos pessoas cantando no secular, que você vai perguntar, onde você aprendeu a cantar? Dentro da igreja. Eu cantava no coral. Nós temos pessoas hoje que estão na mídia aí fazendo sucesso, que aprendeu a cantar na igreja. Nós só mudamos o erro. Amanhã, sabe esse jovem que nós estamos com medo de perder, que ele está hoje na rede social? Amanhã ele vai estar dentro de uma emissora de televisão, totalmente afastado do evangelho, dirigindo alguma coisa dentro da emissora de televisão, porque o que ele aprendeu ele vai levar, mas ele não aprendeu a guardar aquilo como que fosse o ministério dele. Concordo plenamente. Senhores, agora cá entre nós, culto online substitui a comunhão ou supre a necessidade? Na verdade não, né? Culto
O culto online é totalmente diferente de um culto com o corpo presente, né? Estou falando propriamente de um culto, né? Não simplesmente a gente sair de casa, porque nós também temos um problema seríssimo que muitos de nós achamos que nós vamos para a igreja cultuar, né? Mas a gente começa a cultuar em casa. Por mais dificuldades que tenha, principalmente quem tem a sua família em casa, a sua família formada com filhos, marido, a esposa e tais, é difícil você iniciar o culto em casa, mas nós já saímos de casa com o nosso coração voltado para adorar a Deus. E quando nós chegamos na casa de Deus, o culto é totalmente diferente. É uma outra situação. E aí a gente precisa retornar. Esses dias eu estava conversando com o irmão e ele estava dizendo para mim que o pastor disse para ele: "Ei, irmão, você precisa participar com mais frequência dos cultos na semana, final de semana, você não está vindo e tal." E aí ele foi especificar para mim a dificuldade que ele tem durante a semana em relação ao trabalho. E ele trabalha também os finais de semana. E aí eu disse para ele assim: "Você cultua na sua casa? Você dá uns glória lá, ora, busca a Deus, jejua na sua casa?" "Sim." Eu falei: "Você já começou o culto na sua casa. Então só falta você chegar na igreja para entregar o seu culto." Porque a gente parte de um princípio bíblico que é aquele que antes de uma família específica ir levar o animalzinho para ser sacrificado, eles cuidavam do animalzinho em casa. Isso na época do tabernáculo de Moisés. Cuidavam do animalzinho, quando ele completava certa idade, levavam ele para ser sacrificado. Então nosso culto começa em casa e encerramos ele, entre aspas, né, ou entregamos ele na igreja. Mas como que um culto online a gente consegue entregar o nosso sacrifício? Não tem como, porque você está em casa. Praticamente se você não tomou um banho, não sentou para assistir o culto, você está fazendo alguma atividade. E aí você vai prestar atenção na atividade, vai prestar atenção nos filhos, enquanto o culto está discorrendo, enquanto a palavra está sendo ministrada. Dificilmente você vai prestar atenção no culto em casa. Por isso que há essa dificuldade. É melhor a gente estar em comunhão com os irmãos, porque isso é um culto social entre nós, e ninguém vive nesse mundo sem um instinto de comunhão que faz parte do nosso espírito. Ninguém vive sem ter comunhão com o seu irmão. Então, quando nós se reunimos na igreja para cultuar ao Senhor, para entregar a Deus o nosso sacrifício, nós percebemos que tudo isso é feito em comunhão, e logo Deus, observando a nossa comunhão, ele recebe o nosso culto. Então você acredita que não entrega 100%, né? Entrega 100%. O seu culto não é feito, executado, entregue 100% a Deus. Beto? Pastor Marcos, ele foi muito feliz na fala, e nós temos que ver que existem alguns conceitos. A pessoa, ela não está indo para o culto, qual que seria o motivo? É serviço? É doença? Não consegue ir porque está doente? Não consegue participar? Então, se ela está doente, o pastor vai levar a Santa Ceia na casa dela, tem a facilidade, o culto da igreja dela é passado online, tem a facilidade dela assistir. Glória a Deus por isso. Agora, eu não estou indo porque eu estou magoado com algum meu irmão de dentro do meu ministério e eu não quero estar em comunhão. Aí é outro ponto. Eu não quero ver, eu não quero contato com os irmãos da minha igreja, então eu não estou cultuando, eu estou maquiando uma mágoa minha. Eu quero ficar afastado. O pé, para mim terminar de desviar, já foi lançado. Porque o meu coração começa a fechar. Eu não quero ver os irmãos, daqui a pouco eu não quero mais aceitar o evangelho, daqui a pouco eu estou totalmente fora. Daqui a pouco eu começo a defender que não precisa mais ter uma igreja, eu cultuo em casa mesmo, mas por causa de uma mágoa, não é por causa do culto. Aí eu quero ficar totalmente afastado por causa de uma mágoa. Eu não quero mais ver aquele que um dia me fez mal, aquele que um dia me falou uma palavra mais forte. E aí está errado, porque eu não posso nem tocar na Santa Ceia se eu estou magoado com meu irmão.
Eu tenho que me reconciliar com Ele. A palavra nos ensina assim. Então eu não posso cultuar em casa e tomar minha Santa Ceia em casa sozinho porque eu estou com mágoa. E hoje nós vemos algumas coisas que são desculpas, que são coisas vindo camuflando. Ah, não, mas é fácil, eu vou cultuar em casa, eu tomo a Santa Ceia em casa e eu não preciso nem estar na igreja, eu vou dizimar daqui mesmo. Só que eu estou tentando comprar minha entrada para o céu e ela não está à venda. Então tem coisas que Deus ele não abre mão. E a comunhão é uma das coisas que o nosso Deus ele não abre mão. Mas é importante, vocês concordam que existe uma importância grandiosa, de suma, inclusive, a igreja ter um departamento de mídias sociais para transmitir um culto para os que estão com alguma dificuldade de fato de estarem presentes, acompanharem. Existe benefícios, né? Quais os benefícios que um ministério de mídias sociais, como eu já fui responsável por podem oferecer para a igreja, Marcos? Tem benefício, sim, entendeu? Porque quando a gente tem uma mídia que é madura e um pastor também que é maduro, ele vai fazer aí a notificação, ele vai trazer ao seu público que vai assistir ou que está presente no culto a ideia de que nós verdadeiramente estamos em um culto, entendeu? Tanto aqueles que estão assistindo ao longe quanto aqueles que estão perto, ele vai trazer essa dimensão. Estamos em um culto, vamos adorar a Deus, vamos nesse momento fazer nossa oração. Porque aqui a gente não está generalizando. Existem pessoas que sim, têm dificuldades. Eu conheci uma senhora que era acamada, que ela assistia o culto em casa, deitada, acamada, e assistia os cultos do ministério, o qual eu faço parte. E aí a Santa Ceia era servida a ela, e ela não perdia os cultos, nos dias de culto que havia, né? E aí isso me impressionava, porque às vezes a gente que tem facilidade de estar para lá e para cá, a gente às vezes não quer estar no culto durante a semana, né? Mas tem sim benefício. Esse é um benefício que foi dado a essa irmã que eu conheci, que era acamada, né? Então a mídia tem sim a sua parte de benefício. Nós, como eu disse, nós não estamos generalizando, mas existem muitos que não. O crente você não pode se acomodar, né? Sim, não pode se acomodar. Não, tem benefício sim. Teve uma época da minha vida que eu não conseguia estar na igreja devido ao trabalho à noite, meu trabalho é noturno, e geralmente às vezes eu conseguia pegar um culto por mês. E o que eu fazia? No prédio ao qual eu trabalhava, atrás do prédio, eu tinha que fazer ronda no prédio, na parte de trás tinha um morrinho, e desse morrinho eu conseguia ver uma igreja, tinha uma igreja pequenininha no fundo do condomínio que eu trabalhava, e eu conseguia olhar para dentro da igreja e dava para ouvir nitidamente o culto. Então eu trabalhava junto com outro rapaz, e o outro rapaz falava para mim, na hora do culto você pode ficar lá, faz a ronda e fica lá no fundo, assiste o culto, se precisar de você eu te chamo. Então eu conseguia assistir o culto desse morrinho, eu ouvia os louvores, terminava a palavra, eu voltava a trabalhar. E isso me manteve em pé. Isso me alimentou durante uns meses. Foi longos meses trabalhando dessa forma. Então, se nessa época meu ministério não tinha mídia social, então se tivesse mídia social, eu conseguiria estar acompanhando o culto do meu ministério sem precisar estar naquele morrinho pegando um louvor aqui, uma parte de uma palavra, porque a gente nunca pega tudo. Verdade. A gente pega alguns pedaços que consegue te alimentar e te manter vivo. Verdade. Agora vem cá, já estamos correndo para o fim do nosso podcast, mas vem cá, evangelismo digital. Se vocês não ouviram falar, estão ouvindo agora, mas de fato existe, não precisa nem usar muita nomenclatura. Mas muita gente já foi evangelizada pelas redes sociais, né? É oportunidade ou algo superficial, superficialidade, acho que seria a palavra certa.
O evangelismo digital é uma oportunidade a mais, um recurso a mais que nós temos, ou é algo superficial? É um recurso a mais, né? Porque nós temos aí diversas áreas, né, para que o evangelho seja ministrado àqueles que estão distantes ainda de Deus, né? E a gente usando aí a mídia social e outros aparatos, a gente vai conseguir alcançar um número maior. Eu já tive experiência da gente começar a evangelizar uma pessoa pelo Facebook, pelo Messenger no Facebook, e depois no final da história a pessoa foi para a igreja e está na igreja até hoje. Olha. Então nós começamos por ali, né? E se não existisse esta ferramenta, como foi dita por você aqui, se não existisse ela, talvez esse irmão nem me procuraria e eu nunca iria explanar para ele o evangelho, né? Então sim, a gente precisa e deve usar esse recurso para evangelizar as pessoas. Torna uma pergunta: o folheto, o famoso folhetinho evangélico, ele dá resultado? Vocês já ouviram falar de alguém que se converteu lendo um folhetinho daqueles que nós pegamos do irmão na rua? Eu já, antigamente sim, hoje eu não sei se... O evangelismo digital, ele apenas aprenou isso. Ele vai mais longe, ele alcança mais pessoas. Mas é a mesma coisa do folhetim evangélico. Ele agora depende de quem está atuando. A ferramenta está aí, depende de quem que está usando essa ferramenta. Se você está se consagrando, você está jejuando, orando, pedindo para Deus te usar, você vai entrar no Facebook, você vai entrar no Instagram, Deus vai usar a sua vida para alcançar alguém. Agora, se você não ora, você não jejua, você leva a vida de qualquer jeito, você vai ser evangelizado na rede social. Alguém vai entrar e vai te levar a algum caminho que você não deveria estar. Mas tudo depende da ferramenta, como que você vai estar usando ela. A ferramenta é boa, depende da dosagem. Perguntas rápidas para a gente finalizar aqui, para os nossos espectadores também meditarem em casa. Vamos lá. Vamos lá, primeiramente, você controla o celular ou o celular te controla, Beto? Eu controlo o celular. Marquinho? Controlo o celular também. Seu tempo com Deus é maior que o seu tempo online? Sim. Sim, também. E o seu? E por último, você está sendo edificado ou apenas está online? Sendo edificado. Depende do que você seleciona lá para assistir. Até porque a gente, que nem eu falo na área que eu trabalho, né? Eu tenho também a minha namorada que acredito que vai assistir quando for postado essa aula praticamente, né? A gente sempre tenta conversar entre nós e colocar esses pontos, né? Vamos orar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E uma das coisas que ontem a gente até estava conversando, que eu levei uma enciclopédia, um manual bíblico, que eu comprei do pastor Roberto, levei para ela começar a ler, né? E ela estava toda empolgada lá, e eu até dei uma risada, né? Falei, interessante, né? E isso tudo, eu comprei o manual com o pastor Roberto através do fato de conversarmos pelo celular, né? Então, percebam como tem que ser bem utilizado. Para mim, a minha namorada pode falar bem, às vezes quando eu vou ter com ela pra gente conversar, pra gente se ver, dificilmente eu levo o celular. E às vezes eu levo o celular até para ela dar uma garimpada, porque é necessário ela estar ciente de tudo que eu estou vendo. Que a gente não pode... minha esposa tem um celular, mas a senha dela é uma e a senha do meu celular é outra, e não tem esse negócio de um ver o celular do outro. Para mim não existe isso. Ela quer ver meu celular, eu levo, ela olha, enquanto a gente está tomando café, enquanto a gente conversa, e por causa do celular a gente conversa assuntos bíblicos, tudo. É necessário, sim, a gente ter esse espaço de tempo, principalmente quando estamos longe de alguém que tem um conhecimento bíblico. A gente pode trocar informações bíblicas pelo celular. Maravilha. Beto, quando você está online, você está sendo edificado ou apenas online, entretido ali? Edificado. Você seleciona bem o que você assiste? Sim, tem que selecionar.
Hoje em dia vem muita coisa e aquilo que não foi edificar sua vida, você tem que sair, você tem que lançar fora. É isso. Pessoal, tá mais do que dito de que nós temos que ter momentos offline com Deus. E a gente também tem que usar a tecnologia com propósito. Não é isso? É uma ferramenta, mas ao mesmo tempo é uma arma. É uma arma poderosa nas mãos do cristão. A gente não veio aqui para falar alguma coisa contra a era digital, dizendo que nós não podemos fazer uso dos benefícios que ela proporciona. Ao contrário, a gente suga o que há de bom e o que há de ruim a gente descarta. Considerações finais, meu amigo Marcos? Eu sou grato a Deus pela oportunidade que tive de poder estar aqui junto com vocês ao redor dessa mesa, tratando esse assunto que é de suma importância. Deixo meu abraço aí a todos os nossos amigos que irão assistir a esta aula que tivemos aqui nesse início de tarde. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Missionário Roberto. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade. Gostaria de estar deixando um grande abraço para todos vocês que estiveram conosco até esse exato momento. Um grande abraço, evangelista Hudson. Amém. Um grande abraço a todos, à mesa. Deus abençoe a todos. Quero agradecer em especial ao missionário Roberto Joaquim, ao presbítero Marcos Santos e também ao nosso pastor Antônio, que teve que sair urgentemente para resolver uma questão. Muito obrigado a cada um de vocês. A você que nos assiste, não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos e também comentar os nossos conteúdos. Quando você se inscrever, ativa aquele sininho lá de notificação para que todas as vezes vocês recebam as novidades do nosso canal e sejam edificados. Muito obrigado por vocês ficarem comigo até aqui. Até a próxima.